Olá, tudo bem? Vou comentar com você o caso Doca Street, que aconteceu quando a banalização da violência contra a mulher era comum em decorrência do patriarcado que se vivia no Brasil naquela época, né? E a mulher era considerada um objeto do marido ou do companheiro. É o caso Doca Street, então, que envolve as partes Raul Fernando do Amaral Street, apelidado de Doca ainda na infância, ele de família rica, né? E frequentava altas festas da sociedade, né? Ângela Maria Fernandes Diniz, por sua vez nascida em 1944, era filha de um dentista e uma dona de casa. Ângela era uma mulher muito moderna para sua época, né? Muito jovem, ela se casou com Milton Vilas Boas, que era um engenheiro, com quem ela teve 3 filhos, né? E posteriormente se desquitou. Ela se desquitou dele e para ela restou uma casa de luxo e uma pensão dele, né? Porém, ela perdeu a guarda dos filhos, né? Antes de se relacionar com Doca, ela teve um relacionamento com Tuca Mendes, né? Em 1970, o Doca Street ele frequentava altas festas sociais, colunas sociais e namorava mulheres ricas, né? Ângela Diniz, por 3 vezes, ela se envolveu em eventos policiais. A primeira vez foi durante o relacionamento com Tuca Mendes, né? Quando o seu funcionário do casal, José Avelino dos Santos, ele foi assassinado. E ela, para proteger o marido, ela confessou o crime. Posteriormente, o marido dela, Tuca Mendes, foi julgado e processado, julgado e absolvido, né? A segunda vez foi quando ela sequestrou a própria filha. Em decorrência do desquite, a mulher ela sofria duras penas, né? E então tinha a dificuldade de visitação. E o que ela fez? Ela sequestrou a própria filha quando foi visitá-la na casa do avô. A terceira vez, Ângela Diniz foi pega com maconha, né, pela polícia do Rio de Janeiro. E ela alegou que, em decorrência do trauma que ela sofreu por presenciar a morte do empregado, né, ela passou a fazer uso de entorpecente. Depois do assassinato do empregado, o escândalo, ela então se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1976, ela foi convidada para ir a uma festa na casa de Adelita Scarpa, que era a esposa de Doc Street. Perdão. Lá nasceu o relacionamento de Ângela Diniz e Doca Street. Doca era casado, tinha um filho, né, com a Adelita Scarpa, né? O Doca abandonou a família para viver com Ângela, né? E a vida dela começou a se tornar um inferno, porque o Doca era uma pessoa ciumenta, era uma pessoa violenta, né? Possessivo, né? E ela era uma pessoa livre, de espírito livre por natureza. A paixão era escravizadora, durou por 4 meses, né? E regada a brigas, ciúmes e violência. Em dezembro de 1976, na Praia dos Ossos, em Búzios, Doca, por ciúmes, né, porque Ângela Diniz bebia muito em público e supostamente paquerava uma mulher, então eles brigaram em público, foram para casa, brigaram mais e Ângela, muito nervosa, acabou botando fim ao relacionamento. O Doca implorou, fez promessas, pediu perdão e ela foi resoluta e encerrou o relacionamento. Doc Street foi embora, né? E novamente ele volta e faz mais uma tentativa de reatar o relacionamento com Ângela. Ele apela para o sentimento, paixão, pedido de perdão, enfim. Ângela, firme, olha para ele e fala que
caso ele quisesse ficar com ela, ele teria que suportar, né, ela ter relacionamento com outros homens e com mulheres. A Doc Street, nesse momento, ele ficou louco de raiva, né? E quando Angela se virou para ir ao banheiro, ele disse a ela, se ela não, ele disse a ela, se não vai ser minha, não será de mais ninguém. E de posse de uma arma de fogo, ele deu 4 tiros nela, na face, no crânio, né? E a matou. Depois do crime, ele se escondeu na casa da mãe, em Minas Gerais, e planejou então a sua defesa com o advogado Evandro Lins e Silva, um advogado muito famoso na época. A espinha dorsal da defesa de Evandro Lins e Silva foi o crime passional, defesa da honra, com excesso culposo, né, em decorrência do comportamento dela, a depravação dela, a vida desregrada que ela levava, as polêmicas que ela se envolvia, ciúmes, a beleza dela, a sedução dela. Então ele teria matado por amor. Julgado em 1979 em Cabo Frio, né, Evandro Lins e Silva fez a inversão dos papéis. Então colocou Angela no julgamento, colocou Angela como uma mulher boêmia, promíscua e merecedora da morte por isso. Doca, um homem apaixonado, carinhoso, que acabou matando por ciúmes e por culpa dela. O machismo da época, a opressão feminina da época, né, gerou então uma sentença de 18 meses, né, pelo homicídio, e sendo 18 meses pelo homicídio, 6 meses pelo fato de ele ter fugido da justiça. Houve recurso da acusação e movimentos feministas, né, nos idos de 1980, gritando por justiça e por novo júri. O advogado de defesa, então, em 1981, houve novo júri. O advogado de defesa dessa vez foi Humberto Telles, né? Humberto Telles, ele não teve o mesmo sucesso de Evandro Lins e Silva, e Doca acabou condenado a 15 anos de reclusão. Esse caso ele é emblemático pelo motivo que eu falei acima, por ter a tese arguida de defesa, a defesa da honra, a banalização da violência contra a mulher, que era objeto do marido, do companheiro, né, em decorrência da profundidade do patriarcado da sociedade da época. A morte dela trouxe à baila, então, debates sobre o machismo, a violência contra as mulheres, o assassinato durante o relacionamento amoroso, enfim. Em março de 2021, o STF julgou inconstitucional a legítima defesa da honra por ser contrária, né, aos princípios da dignidade humana, da proteção da vida, da igualdade de gêneros, né, isso ocorreu na ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF 779. Dock Street, reflexo da sociedade de 1970, né, em que havia abusos em decorrência do patriarcado brasileiro da época. Doca faleceu em 2020, aos 86 anos, de infarto. Obrigado pela atenção.